O Brasil registrou, nas primeiras semanas de 2024, 12 mortes por dengue e mais de 120 mil casos prováveis da doença. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 26 óbitos e cerca de 44 mil casos prováveis. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Há ainda 85 óbitos em investigação. O Brasil é também o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público de saúde. Mas, infelizmente, o Piauí não receberá doses do primeiro lote. Sobre esse assunto, em estúdio, a gente recebe aqui o infectologista Tiago Vasconcelos. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral Manhã, mais uma vez, para a gente falar a respeito desse assunto. A dengue tem assustado todo o país, não é isso? Os casos têm crescido diariamente, aqui no Piauí também, mas, infelizmente, o imunizante não vem para cá devido a alguns critérios. Essa reportagem serviu de gancho e serve de alerta a toda a população, né? A população pode fazer sua parte. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Acredito que todo mundo já está muito consciente do que tem que se fazer em relação ao combate à dengue. Resta fazer na prática, mas eu tenho certeza que todo mundo sabe todos os passos que são necessários para que isso aconteça. E o descarte do lixo, como a gente acabou de ver que não ocorre da maneira correta, é uma das principais, dos principais fatores para a ocorrência da doença aqui no nosso estado. Bom, a gente se volta agora para essa questão do imunizante. Existe uma previsão para o Piauí entrar nisso? Na verdade, sim. Esse imunizante é um imunizante novo. Já existe uma vacina, que é a vacina francesa, que já está há algum tempo no mercado, e essa é uma vacina japonesa. Essa vacina japonesa ela é um pouquinho melhor em relação à francesa, no sentido de que ele pega uma faixa etária maior, que ela já pega pessoas de 4 a 60 anos, diferente da francesa que pegava de 6 a 45. E, diferentemente da francesa, que era necessário que você tivesse tido pelo menos um caso da dengue, essa japonesa não precisa. Então, mesmo que a pessoa não tenha tido dengue durante a sua vida, ela pode utilizar a vacina. Lembrando que a gente está falando em relação ao sistema público, mas as duas vacinas já estão disponíveis também no sistema privado aqui na cidade. Em relação ao público, acredito que, pela falta de um estoque grande de vacinas, o governo talvez tenha priorizado aquelas cidades em que tem uma maior quantidade de casos já em investigação. Tanto é que a gente já viu que cidades do Centro-Oeste, inclusive até Minas Gerais também, já inclusive entraram em estado de emergência em relação à doença. Nunca é demais falar a respeito desse mosquito, né, o Aedes aegypti. Todos os anos a gente está aqui noticiando os casos aí relacionados às doenças provocadas por esse mosquito. E a gente precisa falar também desse ciclo de vida, né, desse inseto que provoca, né, todas essas doenças. As pessoas precisam ficar alertas a isso. Por isso esses cuidados em específico, orientados diariamente pela imprensa e anualmente. A vacina é só uma maneira de poder fazer a prevenção da doença. Mas é claro que os nossos atos, até como comunidade, é o mais importante ainda. Então, evitar água parada, fazer o descarte correto do lixo. Em relação ao vetor em si, porque a gente sabe que a dengue é causada por um vírus e o vírus ele tem que entrar em contato com o corpo humano. E o vetor que ele utiliza é o Aedes aegypti. Então, assim, a fêmea dele que pica a pessoa, na grande maioria das vezes, o mosquito ele só se infecta se ele picar a pessoa que está doente, não o mosquito em si que causa a doença em si. Então, ele precisa picar uma pessoa doente para poder fazer com que o ciclo de transmissão aconteça. Por isso que eu costumo até frisar que quando a gente tem todos aqueles cuidados individuais, como, por exemplo, o uso de repelentes, o uso de roupas claras, compridas, para poder evitar a picada do mosquito, e todas essas medidas, quando a pessoa está doente, aí é que ela tem que aumentar esse cuidado, porque a pessoa doente é uma fonte de infecção para o mosquito. Bom, eu já ia falar na questão do uso do repelente, por exemplo, esse pessoal aí do Portal da Alegria, os moradores ali da região do entorno desse terreno aí baldio, devem realmente fazer esse uso dos repelentes para poder evitar essa contaminação, já que eles estão tão expostos a esse ambiente propício, né, à proliferação de doenças. Com certeza, a gente não pode se apoiar apenas no imunizante, na vacina, até porque a vacina é só contra a dengue. E a gente sabe que o Aedes aegypti ele também transmite outras doenças como a zika e chikungunya que ainda não tem vacinas disponíveis para a gente.
Exatamente. A gente está aqui para noticiar justamente isso, doutor, avisar as pessoas sobre essa realidade da dengue no país todo, aqui no Piauí também, e ficar atento, né? Ficar atento, isso é que é importante para evitar. E diante de sintomas, como proceder? Então, assim, como toda virose, a dengue clássica, normalmente ela causa aquela febre, a pessoa está boazinha, e de uma hora para outra ela dá aquele febrão de 39, 40 graus. Depois aparece a dor retroorbitária, que é aquela dor atrás dos olhos, a dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, dor no músculo, fraqueza, mal-estar. Esse primeiro caso, normalmente a pessoa ela consegue fazer o seu cuidado em casa, então hidratar. A hidratação é a base fundamental para poder fazer com que a doença não complique, tá? E tomar sintomáticos, dipirona, Buscopan, e evitar o uso de anti-inflamatórios a princípio, como diclofenac, ibuprofeno. Então, inicialmente, esses analgésicos, só para evitar mesmo sintomas como as dores de cabeça, as dores musculares, a hidratação, o repouso e uso de repelente, para poder evitar a contaminação dos outros mosquitos. A fórmula é simples, né? Exatamente. Se fizer isso, você consegue, na grande maioria das vezes, melhorar mais rápido até evitar que essa dengue piore. Agora, se além desses sintomas você evoluir com dor abdominal, com presença de vômitos, sangramento na gengiva, ou até mesmo sangramento nas fezes, ou vômitos com sangramento, aí você tem que procurar um serviço médico, porque aí são sinais de alerta, que aí precisa fazer exames laboratoriais para poder ter a avaliação se vai ser preciso internar para fazer uma hidratação mais rigorosa, ou se dá para se fazer o acompanhamento ambulatorialmente com uma hidratação vigorosa via oral em casa. Pronto, tá aí. Muito obrigada pelas informações esclarecedoras aqui para o nosso público. Além da denúncia, também aqui uma solução, né, que é a informação e essa conscientização por parte da população. Muito obrigada. O senhor é sempre bem-vindo a voltar aqui ao nosso estúdio para a gente bater esse papo aqui e informar o nosso público. Pois muito obrigado e eu agradeço a oportunidade de estar falando com o público também. Pronto, muito obrigada, um excelente dia ao senhor e uma excelente semana. Tá aí, gente, essa foi a nossa entrevista de hoje falando da dengue, algo que tem repercutido em todo o país. E o Balanço Geral amanhã com essa missão aí de te informar para você evitar aí os transtornos provocados pelo mosquito Aedes aegypti e diversas doenças.